E aí galera, aqui é a Carol, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na TP-Link Brasil. E hoje nós não vamos falar sobre um roteador X50. Não vamos falar sobre dois roteadores X50. Vamos, na verdade, montar uma malha com 4 roteadores X50 Wi-Fi 6. Então, se você é novo por aqui, o que você faz? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e bora pro vídeo. Antes da gente falar sobre essa questão de criar toda a malha dos roteadores, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse mesh. Em vez de você ter um roteador que vai ter a Wi-Fi da cozinha, o outro roteador vai ter a Wi-Fi do quarto, o outro roteador vai ter a Wi-Fi do escritório. Você vai ter uma Wi-Fi unificada para sua casa inteira. E à medida que você vai caminhando na sua casa, saindo da cozinha, indo para o quarto, indo para o escritório, você vai utilizar o seu celular, o seu notebook, eles vão estar sempre conectados nessa mesma rede e, de acordo com o seu movimento, simplesmente, automaticamente, através de inteligência artificial, o sistema vai conectar o seu dispositivo no roteador mais próximo. Isso é muito legal para você não ter que ficar desconectando e conectando o tempo inteiro, só porque você saiu de um cômodo e entrou pro outro. Então acaba sendo muito mais prático, tanto para você que vai fazer essa troca de quarto, cozinha, escritório, quanto para você que está fazendo a configuração, porque você não precisa ficar colocando vários IDs, não precisa ficar decorando um monte de senha. Você também vai ter toda a proteção para essa rede unificada, então fica muito mais fácil tanto adicionar outros roteadores, como também gerenciar depois que isso está efetivamente configurado. Através do aplicativo Deco da TP-Link, você vai conseguir também identificar quais são os dispositivos que estão conectados em cada um desses seus roteadores, e então você consegue ver como é que está sendo o tráfego, como é que a banda está se comportando, quais são os dispositivos talvez que estejam um pouco mais sobrecarregados, e você consegue então ter todo um relatório da sua rede através de um aplicativo tudo unificado, tudo centralizado. O Deco X50 é recomendado para uma casa de até 420 metros quadrados, sendo o pack de 2. Então aqui a gente tem 2 caixas com 2 unidades cada. Ele é vendido tanto com uma caixa unitária, como também uma caixa que vem 2 unidades. Então, de acordo com a sua residência, o tamanho da sua residência, a quantidade de obstáculos, né, que seriam mais ou menos paredes, você vai então adaptando a sua necessidade. O Deco X50 ele é vendido tanto em caixa com 1 unidade como caixa com 2 unidades. A caixa com 2 unidades ela é recomendada para até 420 metros quadrados. Vai depender se na sua residência tem 1 ou 2 andares, ou de repente 3 andares. Vai depender também de qual que é o material da sua parede, a quantidade de paredes, mas dependendo da situação, você também pode simplesmente comprar mais unidades, porque é muito fácil adicionar outras unidades e formar então essa malha para que você não tenha nenhum espaço vazio, nenhum espaço de sombra, para que toda a sua casa tenha Wi-Fi e Wi-Fi de qualidade. Falando de Wi-Fi de qualidade, aqui a gente tem um dual band, temos 2.4 GHz, como também 5 GHz. O 5 GHz vai ser o Wi-Fi 6 e tem um suporte de transferência de dados de até 2.402 megabits por segundo. O 2.4 GHz vai ter o suporte de até 574 megabits por segundo. Então, de acordo com o que o seu dispositivo está requisitando para a rede, se é algo que precisa de mais ou menos banda, se é algo que precisa de mais ou menos latência, se, por exemplo, um dos dispositivos está jogando e o outro dispositivo está assistindo uma série, de acordo com a demanda mesmo de cada um dos celulares e computadores, a própria rede mesh vai fazer esse gerenciamento para que não esteja toda a demanda em cima de um dispositivo apenas. Então é interessante você ter justamente essa opção para que não tenha uma sobrecarga na rede e todos os dispositivos tenham um pouquinho de trabalho ali para que ninguém fique sobrecarregado. Existem 2 formas de você conectar esses roteadores. Você pode tanto fazer essa conexão via Wi-Fi, afinal são roteadores Wi-Fi 6, como também você pode conectar um cabo para que o sinal que chegue do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim vai, fique mais forte. Então, dependendo da distância que você está planejando colocar eles,
talvez seja interessante você fazer uma conexão cabeada entre eles para que o sinal de Wi-Fi propagado seja um sinal de qualidade. Aqui nós temos eles muito próximos, então numa situação assim não faria nenhum sentido a gente colocar, bom, não faria sentido termos 4 num espaço tão pequeno. Mas se a gente tivesse de um cômodo para o outro, talvez o sinal Wi-Fi não tenha uma perda muito grande de qualidade. Mas se você tem uma casa um pouco mais longa, mais comprida, e você tem muitos cômodos, muitas paredes, você vai ter muita perda de sinal de Wi-Fi. Então, quando esse segundo roteador for receber o sinal do primeiro roteador, talvez esse sinal já seja fraco e por isso você tenha já uma sensação de que a Wi-Fi não está boa, mas na verdade é porque não é que o roteador não tenha uma boa Wi-Fi, mas o sinal que ele está recebendo já está de má qualidade. Então, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a distância que eles estiverem, você vai ter que analisar se é interessante ou não, se é necessário ou não, fazer então essa conexão cabeada entre eles. No seu aplicativo Deco, você vai definir um dos dispositivos como sendo o dispositivo principal. E esse dispositivo principal precisa receber de forma cabeada a internet vindo do seu modem. A partir dali, você então consegue propagar esse sinal via Wi-Fi. E se por acaso você precisar definir um outro dispositivo, por questão de logística, sei lá, você trocou de operadora e agora o cabo da operadora entra na sua casa ou no seu apartamento através de outro cômodo. Então, vamos supor, aqui eu tenho este como o principal e eu preciso agora que este seja o principal. Então, você pode, no aplicativo Deco, definir agora o novo roteador como sendo o principal e não é necessário você configurar tudo de novo. Você só define o novo dispositivo como sendo o principal, passa o cabo para ele e espera um pouquinho que ele vai fazer toda a mágica sozinho. É só esperar, ter paciência, ele vai reiniciar a rede e tudo vai voltar ao normal. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que os dispositivos Deco X50, eles vão ter 3 portas RJ45, que são as portas de rede. Sendo que o dispositivo principal vai ter uma dessas portas recebendo o sinal de internet do seu modem. Logo, ele consegue distribuir a rede, a internet, para outros 2 dispositivos de forma cabeada. São 3 portas, uma ele vai receber o sinal de internet, sobra mais 2 para ele distribuir. Mas você não precisa necessariamente distribuir a internet através apenas do dispositivo principal. Você pode fazer em modo cascata. Você tem várias formas de fazer a sua rede, então não só apenas o dispositivo principal é o que vai enviar o sinal. Você vai fazer de acordo com a proximidade deles na sua casa, no seu apartamento, na sua residência. Quando a gente então começa a fazer a configuração dos nossos X50 no aplicativo Deco, temos um outro detalhe que é muito importante para você não ter nenhuma dificuldade na adição de novas unidades. Vamos supor que você comprou um pacote de 2 unidades Deco. Nessa situação, você vai ter que ligar apenas uma delas na energia. Você espera um pouco até que esta luz aqui, que agora está verde, ela vai iniciar amarela e depois vai se tornar azul. A partir do momento que ela está azul, você pode iniciar a adição desse dispositivo no seu aplicativo Deco. Quando você terminar a configuração desse primeiro dispositivo, esse vai ser o dispositivo, por padrão, o principal da sua rede. A partir do momento que ele está configurado, aí você vai então ligar na tomada o segundo dispositivo Deco. Porque caso você ligue os 2 simultaneamente, como nenhum deles ainda foi configurado, o aplicativo Deco ele vai tentar configurar os 2 simultaneamente e você não vai conseguir terminar essa configuração. É importante você fazer um por um. Aqui nós temos 4 dispositivos, certo? Então a gente vai começar configurando o primeiro, aí o segundo, aí o terceiro e depois o quarto. Se a gente ligar todos ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir finalizar essa configuração adequadamente. Vamos então começar a fazer essa configuração, lembrando que junto na caixa do produto, você vai receber esse guia de instalação. Então você pode escanear esse QR Code aqui para fazer o download do aplicativo da TP-Link.
Assim que você fez o download do aplicativo Deco, agora então você vai precisar acessar ele através da sua conta da TP-Link. Caso você ainda não tenha uma conta, esse é o momento então de você fazer a criação da conta e posteriormente acessar o seu aplicativo. Então agora a gente vai começar a fazer essa configuração de mesh, conectando então o nosso primeiro roteador na tomada e também conectando o cabo nele. Então agora a gente vai começar. Vamos procurar por um Deco. E agora, nesse momento, esse Deco ele vai criar uma rede Wi-Fi. Então a gente precisa vir aqui e acessar essa rede. Acessando essa rede, ele vai começar a buscar então. Cada um dos Deco ele vai ter um nome de rede diferente, mas vai ser Deco, underline e algum número. Ou número e letra. Ele vai perguntar se a gente quer acessar então essa rede. A gente já tá com o cabo conectado, né? E agora ele vai perguntar qual que é o nome. Bom, como esses roteadores vão ficar na minha casa, eu já vou colocar eles de acordo com a necessidade que eu vou ter no momento. E eu vou colocar esse primeiro roteador, que vai ser o base, que vai ser o principal, ele vai ficar no escritório. Então aqui a gente vai começar, como ele é o primeiro roteador, aqui a gente vai começar então criando a nossa rede Wi-Fi. Eu vou botar aqui JFK, botar uma senha forte. E nesse momento agora então ele vai fazer toda a configuração da rede Wi-Fi. E agora é o momento da gente começar a adicionar as próximas unidades Deco. Vamos lá então. Quais são as informações que a gente precisa dar aqui para o nosso aplicativo? A gente vai adicionar mais uma unidade e ele vai querer saber se tá no primeiro andar ou no segundo andar para ele começar a se entender, a dinâmica da casa. Então aqui ele vai dar algumas dicas de você não colocar perto de TV, perto de micro-ondas, perto de dispositivos eletrônicos. Tenta colocar ele assim, com o espaço mais aberto possível na sua sala, num ambiente mais aberto. Não escondido no meio de livro, por exemplo. Então aqui você vai precisar esperar até que a luz dele esteja azul de novo, tá? Então ele começa com a luz amarela e depois essa luz vai se tornar azul constante e aí ele tá disponível para ser localizado pelo aplicativo. Esse aqui eu vou dar o nome de cozinha, tá? Porque eu vou expandir do escritório para o sinal agora estar disponível também na cozinha. Eu vou mostrar para vocês rapidinho numa situação em que você precisa trocar qual que é o seu dispositivo principal e vou mostrar para vocês como que vocês fazem isso. É um processo simples e ele acontece automaticamente, então você não precisa fazer nenhuma configuração muito avançada, você só precisa realmente definir que outro dispositivo agora é o principal. Acessando então a minha malha, eu seleciono qual que é o roteador que eu quero que se torne o principal e clico então em definir principal. E é só selecionar qual que é o que eu gostaria de tornar principal. Então tô tirando agora o principal do escritório e tornando o principal o da cozinha. Agora vai precisar esperar um pouco, porque ele vai fazer toda a transferência de informação de um para o outro. É importante ressaltar que você deve não apenas trocar no aplicativo qual que é o roteador principal, mas também fisicamente, porque o roteador principal é o que vai receber o sinal de internet da sua operadora, do seu modem. Então você precisa fazer essa conexão de cabo, né, da internet neste roteador para que volte a funcionar. Assim que ele reinicia, você precisa já ter esse cabo conectado para que você tenha internet na sua rede mesh. Assim que você fizer a instalação, a configuração dos seus roteadores no aplicativo Deco, você também vai ter a informação de se existe ou não alguma atualização de firmware. Essas atualizações são importantes e você tem duas formas de fazer. Você pode tanto selecionar pelo aplicativo a opção de fazer o download e atualizar, como também você pode fazer o download e acessar toda a sua rede mesh via browser, pelo seu computador, fazer o download do firmware e fazer então essa atualização. Então vou mostrar para vocês agora como que faz cada uma delas. Aqui você vai então em download de firmware e espera até que ele finalize então esse processo. E é importante você também verificar que, numa situação em que você fez a instalação de duas unidades, vamos supor que a gente instalou esses dois X50.
E esses dois X50, eles vão estar com o firmware atualizado. Perfeito. Eu adicionando outros dispositivos na minha rede mesh, sendo eles também X50, existe a possibilidade de eu ter que fazer também atualização de firmware, mesmo que os meus outros X50 já tenham sido atualizados. Então, cada vez que você adicionar um novo dispositivo na sua malha, você precisa, de novo, fazer essa verificação de atualização de firmware. Então, agora a gente vai finalizar e vai adicionar esses últimos dois dispositivos. Então, como que nós temos a nossa malha agora? A gente tem um principal enviando sinal para os outros três. Através dessa tela aqui, a gente também tem, além de ver como é que tá a malha, a gente consegue ver como que tá o uso da rede. Se tá tendo alguma sobrecarga, você já consegue também ter essa informação. Um guia básico para você entender as luzes aqui embaixo seria o quê? Quando ele está iniciando, ele vai estar com uma luz aqui em amarelo. Assim que ele terminou de iniciar, numa situação em que você nunca configurou esse dispositivo e agora ele está em modo de configuração, ele vai estar com a luz em azul. Assim que você finalizar a configuração do dispositivo no aplicativo da Deco, aí a luz dele vai passar a ser verde. Bom, eu falei que quando a gente tem uma rede mesh, você vai ter apenas um único SSID. Então aqui, por exemplo, nas minhas configurações de Wi-Fi, eu tenho o meu SSID como JFK. Talvez você tenha alguma situação em que você quer conectar um dispositivo que só funciona em 2.4 GHz. Então talvez você precise, por um tempo, desativar a sua banda 5G. Então você vem aqui e desativa ela para você fazer, então, a configuração do seu dispositivo. Toda a sua rede passa a ser 2.4 GHz e aí depois você volta, faz a configuração que você precisa, né? E volta, então, a sua rede 5 GHz. Em algumas situações, você pode precisar desativar, mas, obviamente, que o mais interessante é você utilizar a 5 GHz porque é a rede mais rápida. Outra questão também é que talvez você não queira passar a senha da sua rede mesh para um visitante. Talvez algum prestador de serviço que foi na sua casa. Então você pode simplesmente criar uma rede de convidado. Então aqui a gente tem como criar uma senha com uma senhazinha mais simples, talvez. Você cria ela, você pode definir se ela é 2.4 e 5 GHz ou apenas um ou apenas outro. E você já pode, inclusive, gerar um QR Code para o seu visitante receber de uma forma bem rápida esse acesso. E quando você já não quer mais que essa rede exista, você simplesmente desativa e volta a ter apenas a sua rede principal. Bom, para a gente finalizar então, agora a gente vai rodar alguns testes. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou colocar esses roteadores lá na minha casa, explicar para vocês qual que é cada um dos cenários e a gente vai rodar esses testes e entender como que fica a banda, como que fica a latência em cada um dos cenários. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês lá na minha casa e no próximo vídeo. Tchau, tchau! Esses testes foram planejados para serem o mais próximo possível de um uso final, ou seja, nós fizemos esses testes sempre calculando qual que é a taxa de internet nesses locais. Os dispositivos utilizados foram um MacBook Pro M3 e um iPhone 16 Pro Max. Quando for falado de um computador, é esse MacBook. Quando for citado um celular, é esse iPhone. Bom, o primeiro teste foi executado ao lado do modem e do roteador da TP-Link X50. O roteador da TP-Link está conectado ao modem por um cabo e mesmo no início desses testes a gente já tem uma diferença de desempenho. Agora a gente vai para o nosso segundo roteador, que está localizado na cozinha. Aqui nós tínhamos um repetidor, que fazia então a repetição do sinal do modem, antes da gente fazer a instalação dos roteadores da TP-Link com o mesh. E aqui a gente também fez um teste adicional, conectando por cabo o roteador 1, que é o primeiro que a gente mostrou para vocês lá do lado do modem, com esse segundo roteador, que é o que está na cozinha. Para vocês verem como que aumentaria o desempenho caso a pessoa realmente precisasse de um pouco mais de desempenho, por conta da perda de sinal que acontece quando esse sinal é distribuído apenas via Wi-Fi.
Agora a gente vai pro meu cafofinho, local onde eu trabalho e jogo. Aqui a gente teve os testes com o sinal dos roteadores todos sendo distribuídos por Wi-Fi. E também eu fiz um teste mostrando como que teria um aumento de desempenho caso eu optasse por conectar o roteador 1 e 2 por cabo também. Aqui vocês já conseguem ter uma noção do porquê que a gente decidiu colocar esses roteadores, porque justamente nesse ponto da casa eu não conseguia trabalhar utilizando o repetidor que a gente tinha colocado na cozinha. Pelo vídeo vocês já devem ter visto que a distância não é muito grande, mas o repetidor não conseguia colocar o sinal para dentro deste cômodo da casa. Além disso, eu também fiz o teste com a porta fechada, para que vocês conseguissem entender qual que é o impacto na qualidade da banda quando você adiciona mais um obstáculo pro sinal da Wi-Fi. Agora a gente vai um pouco mais longe e vamos chegar até o segundo andar, onde está localizado o roteador número 3. Aqui nós temos os testes acessando a internet através do modem, um teste com o roteador número 3 conectado por cabo no roteador número 1 e o outro teste sem esse cabo conectado. E por fim, mas não menos importante, vamos até a nossa super mega suite principal e vamos ver como que essa rede mesh se comporta neste quarto, que é onde a gente assiste as nossas séries e filmes. Bom, uma coisa muito importante de se salientar é que aqui, este ponto da casa, o modem não conecta. Então, mesmo a gente utilizando aquele repetidor, o sinal de internet aqui não chega. Nós temos, então, os testes realizados com o roteador número 1 e número 2 conectados por cabo e também o roteador número 1 e número 2 sem este cabo conectado.